Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo que não é um react nesse canal, inaugurando um velho novo quadro aqui no canal que é Comentando os Comentários, um dos quadros mais batidos, mas que é muito eficiente aqui do YouTube. Então, nesse vídeo, eu vou repercutir sobre comentários aqui que foram feitos especificamente em um short do canal, porque o objetivo desse quadro que eu estou inaugurando aqui é o seguinte: repercutir alguns assuntos que foram tratados dentro de algum conteúdo e utilizar para a gente construir conhecimento e para a gente repetir e retrabalhar e entender alguns conceitos que são muito importantes. Eu acho que como a função desse canal é ser um pouco pedagógico, tentar ser pedagógico, a pedagogia, né, o ensino sempre trabalha o revisitar, ou seja, o retrabalhar, o discutir, a interação entre os interlocutores e trabalhar em cima delas. Aqui, como no YouTube eu preciso esperar os comentários, eu tenho que soltar e esperar dias ou semanas para ter algum tipo de troca, algum tipo de comentários. Diferente numa sala de aula, diferente numa sala de faculdade, em que você retrabalha isso no momento, né? Ou um dia depois, uma pergunta do aluno e tudo mais. Então, eu vou, a partir de agora, eu vou tentar fazer esse quadro quando der. Meu projeto é 2 vezes por semana, mas aí vai depender das interações dentro do meu conteúdo. Eu já tenho material para fazer pelo menos 2 vídeos que vão ser soltados essa semana, um na segunda, que tá saindo esse primeiro, e um na sexta, que vai sair o segundo. Eu vou falar aqui sobre 3 coisas principais, que é sobre a diferença entre argumentos e teses, sobre representatividade e sobre checagem de fatos, sobre checagem das coisas. Eu soltei um vídeo no dia. Eu não vou saber o dia. Não tem um dia da postagem aqui? Eu não vou me recordar esse dia. Mas eu postei esse vídeo semana passada. Eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de agosto. Eu soltei na semana passada. Sobre um react, é um corte. Lá no Shorts eu corto pontos do react e comentários específicos sobre o react que eu fiz, cortes que eu acho que ficaram bons, conversas que ficaram bons, reações que ficaram boas, tanto em questão de conteúdo quanto questão de entretenimento, coisas que eu acho que vai ser legal e algumas funcionam, algumas outras. E esse recorte, ele teve 23 comentários. Eu achei muito interessante os comentários, porque eles nos ajudam a pensar bastante sobre algumas coisas. Primeiro de tudo, eu vou tratar uma questão sobre comentários que vem muito em shorts. Antigamente, tipo um mês atrás, eu colocava explícito que o shorts era um recorte de live. E se a pessoa quisesse ver o vídeo completo, ela assistia. Só que eu não tô colocando muito porque eu comecei a legendar o shorts, eu não legendava antes. Mas agora eu descobri uma maneira bem mais fácil e prática de legendar. E eu achei que ia ficar muita poluição visual. As pessoas não clicavam tanto assim no link da descrição, não comunicava bem. Só que eu acho que eu vou ter que ter algum jeito de comunicar isso de novo, né? Eu nem tô tratando as pessoas como burro, eu acho que é só uma discussão sobre informação do conteúdo mesmo. Então eu tô deixando explícito que isso é um recorte de um vídeo maior. Eu tava reagindo ao Peter Jordan. E o Peter Jordan, nesse recorte do Inteligência Limitada, ele tava defendendo uma tese que é a tese de que existe uma cultura woke. Então, primeiro, o que é uma tese? Uma tese é a ideia principal do seu discurso, a ideia principal do seu texto, a ideia principal de um filme, a ideia principal de uma música. Então, quando você assiste um filme, quando você ouve uma música, quando você lê um texto, quando você escreve um texto, esse texto provavelmente tem uma tese, que é a ideia central, a ideia principal, e dela que ramifica tudo, e se ramifica todas as outras ideias, e é sobre ela que você vai argumentar. Então, por exemplo, se você vai escrever um texto argumentativo, dissertativo argumentativo pro Enem, os professores de redação geralmente vão te falar que a sua tese tem que estar explícita no primeiro parágrafo, que é a sua ideia principal precisa estar no primeiro parágrafo. Então, a ideia principal do Peter é que existe uma cultura woke. E ele argumenta em cima de que uma das provas dessa cultura woke é que as pessoas deixam de ir ao cinema. Então, a tese principal, cultura woke. Um dos argumentos dele é que a prova da existência da cultura woke é que as pessoas deixam de ir ao cinema. E eu, nesse short, escuto isso.
que como isso, primeiro, é um argumento fraco, porque não prova, a prova da existência é uma prova meio fraca, porque, cultura ou que existe, e as pessoas, tanto que é prova disso, que as pessoas deixam de ir pro cinema. Tá, mas por que as pessoas deixam de ir? E antes dele falar isso, ele estava sustentando isso, comentando sobre Branca de Neve, sobre a troca, sobre uma pessoa latina, está interpretando a Branca de Neve como isso também é uma prova da cultura woke. Então, eu trabalhei o discurso em cima disso, em cima do que o próprio Peter falou nesse recorte, tudo bem? Eu trabalhei a questão de que isso não é um argumento muito válido e isso não prova a existência da cultura woke, além de ser um argumento complicado, porque como assim a troca de cor de pele é o elemento central para as pessoas não quererem consumir alguma coisa? Então isso pode ser trabalhado sim, e eu sempre sou muito cuidadoso, o propósito não é falar que XYZ é racista. O propósito é discutir o discurso, é discutir a cultura, é discutir a cultura pop. E eu falo que se as pessoas não estão indo ver o filme porque houve a simples troca de cor, elas não estão vendo, não estão xingando o filme pela qualidade, pela proposta, pelo roteiro, isso pode ser sim um sintoma de um preconceito. Se as pessoas não estão indo ver porque tem uma mulher no filme, pode ser um sintoma. E não é questão de tratar público, tratar intelector como os machistas, racistas e tudo mais. Mas é debater isso e ver que muitas vezes a gente pode estar enraizando preconceitos e nem percebendo. Bem? Eu vou até tocar o vídeo pra vocês verem. Tem muita gente que deixa de ir ver porque tá cansado dessa forçação. Mas o que forçação? Que forçação, Peter? É muito narcisismo react de si mesmo? Que é, né? Tipo, você tá cansado com um tom de pele? Não faz sentido, cara. Você tá realmente. Tipo, você tá dizendo pra mim que a pessoa não vai ver Branca de Neve por causa do tom de pele da Branca de Neve? Mas o que isso tem a ver com o filme, com a qualidade cinematográfica? O que tem a ver com a atuação, com o roteiro? Pequena Sereia, você tá realmente dizendo que as pessoas não estão indo por causa do tom de cor de pele? Indiana Jones tá me falando que as pessoas não estão indo porque tem uma mulher? Cara, então as pessoas que falam, às vezes estão certas em dizer, em apontar o racismo, em apontar o machismo. Porque, de verdade, você não tá indo pro cinema por causa de um tom de cor de pele? Então, ó, vê alguns comentários, tipo, o Jacker, eu espero ter falado certo seu nome, Jacker 517. Então, analise o quadro correto. É fácil pegar um trecho e ganhar audiência em cima. Ele se refere ao estilo de filme. Por assim, para apontar o trecho que refere, fala dos produtores de Disney que retiram os anões. Isso é inclusivo? Enfim, basta assistir um vídeo de uma pessoa que respira cinema e tirar apenas um trecho que dá a qual se tira conclusões. Então, eu assisti o vídeo inteiro, isso aqui é só um recorte de uma reação minha. Mas eu vou mostrar que o Peter não argumenta muito mais sobre isso. Esse é o argumento central, esse é a tese central. Tem nada a ver, mano. Quem viu o podcast todo, aqui é o Degar Paulo 1. Espero ter falado certo também. Tem nada a ver, mano. Quem viu o podcast todo entendeu o que ele quis dizer. Agora tu pegou um pedaço pra forçar a barra. Então, o pedaço que eu falei é o que ele fala mesmo. Tipo, eu tento ser o mais honesto possível, de verdade. Eu não teria por que recortar a frase porque tá dentro do react. Eu não fiz só esse vídeo separado. Achei bem distorcido os argumentos. Então quer ver, ó? Vamos lá. Essa parte que o Peter fala é a parte até o minuto 1, mais ou menos. Vem uma pergunta pra ele sobre cultura woke e ele vai responder sobre isso. Peter, essa aqui é polêmica, hein? Peter, hoje em dia Hollywood vive o politicamente correto e a lacração. Branca de Neve agora, bizarro. Hoje em dia nem temos mais filmes bons de comédia. Você acha que isso está sendo a ruína da Disney, Marvel e do cinema em geral? Não tá sendo. Eu concordo sim que tem muitas obras que forçam a barra pra caramba. Não vou negar. Então, a tese dele é que as obras forçam a barra pra caramba. E um dos filmes principais que está sendo discutido é a Branca de Neve. Então, você está falando, sim, de tom de cor de pele. Eu não tô distorcendo nada. Eu não tô tratando algo. Eu não tô querendo enxergar além da conta. Inclusive, eu tô indo bem simplista na raiz do texto. Na raiz da argumentação. A pergunta ressaltou Branca de Neve. E o Peter ressaltou Branca de Neve de novo.
que Branca de Neve deveria ter outro nome, ok? Porque não tem nada a ver com o clássico. O próprio autor da parada que fez o clássico da Disney, ele também reclamou que isso aqui forçaram demais a barra, mas não acho que seja o problema, só esse o problema da Disney, porque a Disney é muito maior do que só cinema, entende? Mas sim, acho que isso tem um peso forte nas produções, porque, cara, a pessoa falar que isso não tá acontecendo, tem muita gente que deixa de ir ver, porque tá cansado dessa forçação, né? Caraca, Não vai ter xixi, brother? Foi? Aí ele fala do xixi do Vilela, eles param o assunto um pouquinho, depois eles voltam e é isso. Meu irmão, não é possível. O teu xixi é The Flash. Não, foi um tempo de xixi, Ah, então não foi? tá. Então é que eu demorei. Não vai ter anão, né? Não vai ter anões e Porra, tal. não vão ser 8, vão ser 8. Eles começam a discutir outras coisas em relação ao filme. Então, o trecho que eu selecionei, o trecho que eu falei, ele dá o contexto inteiro. Simplesmente, e no continuação do vídeo, ele não traz mais argumentos. Ele tem uma tese principal, ó, cultura woke é certo, ele concorda com a pessoa que tá comentando, cultura woke existe. E um dos argumentos é a questão da Branca de Neve e que as pessoas vão deixar de ver o filme, então isso ressalta o filme e os filmes. Tanto que no meu vídeo também trago outros filmes que gerou polêmica. E não é em relação ao que o Peter diz, mas eu falo do Branca de Neve, falo do Indiana Jones, falo de Pequena Sereia, que gerou polêmica e é apontado geralmente como cultura woke ou como cultura da lacração. Então, com todo respeito, não houve tirar do contexto, não houve deturpação do contexto. Houve uma interpretação do discurso que tem como tese e argumento principal aquilo que eu levantei. Então fiquem muito atentos a isso quando vão consumir qualquer coisa, quando vão escrever qualquer coisa, quando vão falar qualquer coisa. A gente, no nosso discurso, existem teses e argumentos. A ideia é centrar uma tese, o argumento é aquilo que você faz para reforçar a sua tese e para defender a sua tese. Nesse caso, eu fiz apenas um questionário em cima de um argumento que, na minha visão, é simplório, que não dá para verificar, que não... Porque a cultura woke e a lacração é justamente isso. É muito, muito, muito simplório. Então você não consegue usar argumentos baseados na realidade para defender eles. Porque a cultura woke é baseada em teorias da conspiração. Quer ver como dá pra gente ir checar as fontes e ver que esse negócio da cultura woke não é muito base na realidade? Então, se você pegar vídeos falando sobre lacração e cultura woke, existem algumas problemáticas específicas que se levantam para acusar um filme de ser lacração. Mudança do tom de pele, mudanças de etnias, casais ou pessoas LGBTQIA+, e mulheres. Mulheres junto com homens ou mulheres em personagens que antigamente eram homens. Cultura woke, essa lacração, se alimenta muito de uma teoria da conspiração e uma teoria da extrema-direita americana, que é a teoria da grande substituição. E aqui eu não tô falando que o Peter ou as pessoas que defendem a cultura woke defendem a grande substituição. Não. Teoria da cultura woke, essas teorias de lacração são uma suavização dessa teoria da grande substituição. Que é uma teoria que alguns extremistas nazifascistas americanos, supremacistas brancos, acreditam que haja um complô através de uma agenda mundial, onde as pessoas brancas, os ocidentais, serão substituídos. E não preciso dizer que essa teoria descamba em xenofobia, em racismo, em misoginia. Foi um grande mote da eleição do Trump, principalmente contra estrangeiros. Esse tipo de discurso, ele faz com que se tenha todo o ódio a pessoas que não sejam brancas e ocidentais no que eles consideram como ocidental, que nem é a gente mesmo que está no Brasil, por exemplo. Nós não somos considerados ocidentais nessa caracterização. Nós somos considerados latinos, apesar de estarmos no Ocidente também. E essa teoria, ela alimenta muito, 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 muito essa questão da lacração e da cultura woke. Porque eles pegam esses exemplos anedóticos para falar que essa grande substituição está acontecendo, que vão querer substituir o homem branco ocidental. Se a gente for na base, cara, se a gente for na própria realidade, a gente consegue ver que não tem base material para isso. Eu peguei aqui 3 listas envolvendo filmes, porque como o assunto é cultura pop, vamos falar de cultura pop. Peguei 3 listas envolvendo filmes. Peguei os filmes mais recentes
o universo da DC, quem tá falando de herói, né? Os filmes mais recentes do universo da Marvel e peguei as maiores bilheterias de 2023, pra gente conversar um pouco. Então, se a gente pegar os últimos filmes da DC, The Flash. Quem é o protagonista da Flash? Um homem branco. Quem é o Batman? Michael Keaton, um homem branco. Super-Homem, se eu não me engano também, é um super-homem branco. Shazam, o grande protagonista de Shazam, um homem branco. Adão Negro, The Rock, grande protagonista. Batman, Robert Pattinson, grande protagonista. Esquadrão Suicida, um grupo de mais 6 pessoas onde eu só tenho um personagem negro, a maioria dos outros personagens é branco. Mulher Maravilha, o primeiro filme que eu falei depois de 3 anos na lista, é o primeiro filme protagonizado por uma mulher. Vai pra Aves de Rapina, segundo filme da lista de vários protagonizados por uma mulher. Coringa, homem branco. Shazam, homem branco. Aquaman, aí a gente não tem um homem branco trabalhando. Mas percebe como a maioria dos filmes da DC continua sendo protagonizado por homens brancos? Eu tenho na minoria filmes de mulheres ou de filmes de homens não brancos. A DC, inclusive, não tem nenhum filme protagonizado totalmente pelo homem negro, né? Se eu for no universo cinematográfico da Marvel, filmes lançados, Guardião da Galáxia, um grupo de alienígenas que tem árvores, um animal que fala e não tem nenhum homem, não tem nenhum personagem negro ou nenhum personagem LGBTQIA+, eu acho, ainda dentro da composição. Se você for pra Homem-Formiga e a Vespa, protagonizado por 2 pessoas brancas e o vilão é negro. O Pantera Negra é o que foge à regra, né? Thor Love and Thunder, protagonizado por 2 pessoas brancas. Doutor Estranho, protagonizado por 2 pessoas brancas. E você tem uma personagem latina que entra na história. Spider-Man, grande protagonista dos 3 Spider-Man do universo da Marvel, brancos. Eternos, um bando de gente branca junto. Shang-Chi, único... Nossa, demorou 20 anos pra Marvel fazer um filme que o protagonista era asiático. Black Widow. Ó, quanto tempo demorou eu subir na lista pra ter um filme com uma mulher protagonista? Entende o que eu tô querendo fazer? Entende o que eu tô querendo dizer? A maioria dos filmes continua sendo com pessoas brancas. Continua sendo... Essas pessoas não estão sendo substituídas. E mesmo que eu tenha um movimento de pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas amarelas, esse movimento é muito, muito pequeno. Esse movimento não é representativo, ele é baseado em lucro. Já tem vídeo aqui falando, o PH fez um vídeo maravilhoso sobre isso, que essa representatividade, ela não é verdadeira, não é verdadeira pros chefões. Tô falando pros diretores, pros roteiristas e tudo mais. É uma representatividade baseada em lucro para vender boneco, para vender HQ. E essa representatividade é mínima, da mínima, da mínima. É muito, 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 muito pequena dentro do universo e da quantidade de filmes que sai. E essa representatividade, ela tem que, primeiro, ser genuína e segundo, ela tem que aumentar cada vez mais, porque essas pessoas existem. Pessoas LGBTQIA+, as mulheres, pessoas negras existem. Sabe? Elas existem. No Brasil, por exemplo, Brasil, metade da população se auto-identifica como pretas e pardas. Então não faz sentido grande parte dos filmes e das séries não ter essas pessoas. Metade da nossa população é mulher. Eu aposto que se for pro cinema brasileiro, você vai ver que acho que nem 10% dos filmes são protagonizados por mulheres. Onde que tá essa grande substituição? Onde que tá essa grande cultura woke, lacração que está invadindo todos os filmes, em todos os momentos, em todos os lugares? Não faz sentido, né? Porque a gente vai checa fatos. A gente checa a realidade. E a realidade não sustenta a cultura woke e a lacração. Por isso que não dá pra definir cultura woke e lacração. Porque ela se baseia numa conspiração. Ela se baseia em coisas que não estão dentro da nossa realidade como um todo. De novo, pergunto. Onde está a grande substituição? Onde está a cultura woke? Onde está a lacração? Tá no pânico. Tá no pânico moral. Tá no pânico de que as coisas estão sendo todas destruídas. Porque esse pânico é um movimento de
luta, e contra a luta, muitas vezes há coisas que nem estão acontecendo de verdade. É aquela mobilização contra o inimigo comum. Você está lutando, muitas vezes, contra a existência de pessoas da realidade. E se usa o buzz, se usa o hype desses filmes muito famosos como Branca de Neve para isso. Para falar, ó, grande substituição, vamos substituir. Quando trata disso, e esse é o último ponto do vídeo, vamos falar sobre isso. Teve um comentário muito interessante no vídeo. Aqui, ó, o Victor-QF5Y, ele colocou um trecho do conto dos irmãos Grimm. Pouco tempo depois, deu à luz uma menininha que era branca como a neve. Tinha os lábios vermelhos, como o sangue, e os cabelos negros, como o ébano. Pra quem não sabe, ébano é uma madeira escura, é uma madeira... E ela não é marrom, né, como a madeira que a gente realmente conhece. Por isso recebeu o nome de Branca de Neve. Essa é a origem por detrás da Branca de Neve contada pelos irmãos Grimm. Agora imagina um filme do Nelson Mandela e ele é um cara branco. Não ia fazer sentido. A história não bate. Eu concordo que não é um problemão e nem afeta a qualidade cinematográfica, a atuação, mas acaba fugindo um pouco da proposta dela se chamar Branca de Neve, e eu irei assistir independentemente. Achei interessante o comentário, vamos falar isso. Vamos pro conto dos irmãos Grimm. É sempre bom pontuar que isso é uma fábula. Branca de Neve, os irmãos Grimm pegaram muitas histórias que já existiam e recontaram e retrabalharam muitos jeitos. Eles não foram 100% originais, até onde eu sei. E aqui o debate é o quê? O que muita gente está levantando sobre Branca de Neve. Eu vou gastar meu latim agora, né? Vou dar uma de intelectual. Que a personagem ser branca é a condição sine qua non, ou seja, a condição sem qual a Branca de Neve não existe, não faz sentido. Eu queria discutir isso com vocês. Será que a essência aristotélica da Branca de Neve é ser branca? Ou seja, que a partir do momento que ela não tem a pele branca, ela não faz sentido. Por isso eu quero ler alguns trechos do Branca de Neve, porque ele citou Nelson Mandela. Primeiro, com todo o respeito, Victor, o Nelson Mandela é um personagem da realidade. E o que faz o Nelson Mandela ser o Nelson Mandela, felizmente e infelizmente, é a sua luta por conta da cor da sua pele. Então, ele foi um líder de um movimento anti-apartheid. Na África do Sul existia uma divisão na lei de brancos e negros. Brancos e negros não tinham os mesmos direitos na lei. E o que fez o Nelson Mandela ser o Nelson Mandela foi ser uma pessoa que lutou contra isso. Então a cor de pele dele, o tom de pele dele, felizmente e infelizmente importam. Então, sim, não faria nenhum sentido. Mas agora, indo na história e lendo, primeiro, pelo menos a primeira parte, o grande motriz, o grande motor que faz a história da Branca de Neve rodar é a inveja da sua madrasta contra ela e contra a sua beleza. E como os irmãos Grimm são homens do século XIX ou século XVIII, e como eles são dessa cultura ocidental, é lógico que para eles que o ideal de beleza era uma pessoa branca como a neve. E não preciso dizer que isso traz até uma visão deles, daquela época, de preconceito, né? Que a pessoa mais... Isso não é problematizar os irmãos Grimm, tá? Tô falando que é a visão da época. A visão da época é lógico. Eu tô numa época de segregação, numa época de escravidão, numa época que a própria igreja tratava o negro como um amaldiçoado. Então o padrão de beleza vai ser branco, branquíssimo. E isso não é problematizar, isso não é querer lacrar em cima dos irmãos Grimm, isso não é querer cancelar os irmãos Grimm. É fazer uma análise do contexto da época e do meio em que eles viviam. O foco, a grande conversa da rainha com o espelho, né? Ó, daí a rainha morre quando a Branca de Neve nasce e fala: um ano mais tarde, o rei casou-se de novo. A nova rainha era linda, mas muito orgulhosa e prepotente. Tão vaidosa que não podia suportar a ideia de que alguém pudesse ser mais bonita do que ela. Tinha um espelho mágico e gostava de se olhar nele e perguntar. O espelho que fala, né? Uma fábula. A gente tá brigando por causa de uma fábula, meu Deus. Espelho, espelho meu, vem já e me diz, quem é mais linda de todo o país? O espelho respondia: senhora rainha, tu és a mais linda de todo o país. Então ela ficava satisfeita, porque sabia que o espelho dizia sempre a verdade. Mas, à medida que Branca de Neve crescia, ia ficando cada vez mais bonita, e quando tinha 7 anos, já era tão bela quanto o dia e mais bonita do que a própria rainha. Um dia, quando a rainha perguntou ao espelho:
Espelho, espelho meu, vem já e me diz, quem é mais linda de todo o país? O espelho respondeu, senhora rainha, tu és a mais linda que está aqui, mas Branca de Neve é 1000 vezes mais linda que todas as lindas que há por aí. A rainha engoliu um seco, com amarela e verde de inveja. Cada vez que ela olhava para Branca de Neve depois disso, tinha tanto ódio dela que seu sangue até fervia no peito. A inveja e o orgulho cresceram como ervas daninhas dentro do coração da rainha, até que ela não conseguia ter um momento de sossego. Nem de noite nem de dia, finalmente mandou chamar um caçador e disse: suma com essa garota da minha frente. Quero que você a leve para o fundo da floresta e a mate. Para provar que você fez mesmo, traga-me os pulmões e o fígado dela. Ou seja, o grande centro da história não é ela ser branca, é ela ser bonita. Mais bonita que a rainha. E por ele estar representando um contexto, um lugar no espaço cultural restrito do século XIX, eles retrataram ela como branca, branca como a neve. Mas a gente sabe que, pelo menos a gente deveria saber que beleza não está associado só a um tom de pele, a um fenótipo de pele. Beleza é muito, 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 muito maior que isso. Então, essa história funcionaria sendo uma princesa asiática, sendo uma princesa nativo tupi-guarani, sendo uma princesa nativo da América do Norte, sendo uma princesa do Congo, sendo uma princesa loira da Dinamarca, sendo uma princesa do Japão, sendo uma princesa maori. Porque a questão aqui é beleza. Só que os irmãos Green estavam numa cultura, num ideal, num lugar específico e retrataram como isso. E como é uma ficção, como é um conto, como uma fábula, ele pode ser trabalhado de diversas maneiras sem perder essa essência. Porque ela ser bonita leva a ser expulsa, que vai desencadear o caçador não querer matar ela, levar ela para outro lugar, vai desencadear numa série de fatos, vai desencadear em a madrasta descobrir que ela tá viva, tá a maçã envenenada, e o príncipe encantado, blá 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 blá. Então, o motor que faz a história girar é uma questão de inveja e uma questão de padrão de beleza. Então, essa história, como várias outras histórias e fábulas do mundo, eu posso pegar e posso retrabalhar ela em diversos aspectos, diversas culturas, diversas etnias e diversos lugares. Porque a etnia não é o ponto principal da história. Diferente da história do Nelson Mandela, diferente da história do Pantera Negra, diferente da história do Super Choque. A etnia aqui não é o ponto principal, entendem? Se a gente for na própria história, no próprio irmão Green, a etnia não é o ponto principal, bem? A gente já fez isso com várias histórias. Então, se a gente pegar, por exemplo, Romeu e Julieta, para caso funcionar, ele não é etnicamente que vai funcionar, apesar de ser uma história criada por um europeu na Europa. Não é à toa que tem Romeu e Julieta até da Turma da Mônica. Não é à toa que tem Romeu e Julieta com todas as etnias do mundo. Não é à toa que em todo mundo as pessoas performam Romeu e Julieta. E é assim com muitas histórias da Disney. Dessas princesas mais clássicas, muitos poucos está associado diretamente à etnia. Igual a própria Ariel, que as pessoas ficaram meio viruleibe na internet por conta da mudança da etnia. Então acho que é isso. Acho que é isso que era pra falar. Acho que deu pra falar sobre bastante coisa na repercussão disso. Espero que você tenha gostado. Espero que de alguma maneira isso tenha te ajudado a entender um pouco esse contexto. Espero que tenha tirado algumas dúvidas sobre a minha opinião. Espero que tenha tirado algumas dúvidas sobre o React. Espero que as pessoas consigam ouvir isso com coração e mente aberta para refletir um pouco sobre como nós estamos reagindo com a cultura pop, como nós estamos reagindo com essas mudanças. Bem, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o curtir, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever. Agradeço muito se você puder e se você quiser fazer tudo isso. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!